Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Mais uma noite estamos reunidos mais uma noite de terça-feira, noite de palestra. Segunda-feira é o atendimento fraterno. Terça é a palestra. Como eu não lembro de cabeça os recados, vamos iniciar já através da prece, para a gente ir se preparando melhor. Agradecendo a esse dia, Pai Celestial, por mais essa oportunidade maravilhosa que nos permite estarmos aqui nesse orbe lindo, cheio de renovação e paz. Agradecemos pelo dom da vida, pela paz, pela luz, pelo equilíbrio, por essa noite onde podemos nos reunir no ideal de buscar o equilíbrio e a paz, refletindo sobre os ensinos superiores do Evangelho trazidos à luz pelo Espiritismo. Que a sua paz possa nos equilibrar, que possamos juntos vibrar um pouco de paz e luz ao nosso planeta e que possamos, com humildade e respeito, buscar refletir sobre nossos passos, nossos pensamentos, buscando uma melhor compreensão da vida e do momento pelo qual passamos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos. Graças a Deus. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, a parte 2. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. E já começa bem na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A espiritualidade responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, de ordinário são eles que vos dirigem. Mas como? Como o espírito pode influenciar na nossa vida? Como ele pode ter essa força? Se ele está do outro lado, como pode ter esse intercâmbio entre os mundos? Como pode ter essa comunicação? Quando é a mediunidade, a gente percebe que isso é uma comunicação, é uma troca de informação, é como se fosse uma coisa ostensiva. Mas quando ele diz que todos somos médiuns, em que ponto que isso existe? Através do que o espírito influi na nossa vida? Através do pensamento. Porque geralmente, quantos pensamentos vêm na nossa cabeça durante o dia? Não tem como a gente mensurar. Quando a gente pensa uma coisa, muita coisa vem junto com aquilo. E de onde vem esse pensamento?
todo pensamento que tem na nossa cabeça é nosso? É sempre uma reflexão nossa? Ou será que tem uma influência externa, uma influência espiritual? Na pergunta 460 ele fala: de par com os pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, quer dizer, pensamento do Espírito, né? Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Mesmo que a pessoa não acredite em nada, mesmo que a pessoa acha que não existe nada além do corpo, como ela vai saber que o pensamento é dela? Como que ela pode mensurar o que é o pensamento se ela acha que é só o corpo que existe e nada mais do que o corpo? Como a gente vai classificar o pensamento? Pensamento é o quê? É uma energia criativa? É uma coisa, é uma força que molda a nossa realidade? Porque segundo os filósofos, eles diziam que o nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento. Nossa forma de ver o mundo cria a nossa realidade. Muitos deles disseram isso. E se a gente se concentra só nisso, a gente vive nessa sintonia, a gente vive limitado a isso. Nosso pensamento fica como se a gente estivesse olhando por um ponto pequeno e não tivesse coragem de tirar o véu do nosso pensamento, não tivesse coragem de refletir sobre algo mais. Porque se a gente parar para refletir, a gente vai pensar: por que existe o universo? Por que existe a vida? Existe tudo por acaso? A vida é uma criação do acaso? A vida é uma ilusão? Foi uma coisa que aconteceu por acaso? Mas se a gente parar para pensar na ideia inata de que todo mundo tem, de que Deus é uma força criadora que a gente não consegue compreender, aí muita coisa vai fazendo sentido. E se a gente parar para pensar que a vida continua e que isso aqui não pode ser só uma coisa em vão, que não ia ser justo Deus permitir que uns tivessem tanto e outros nada, a gente começa a refletir sobre outros pontos. Que como o Espírito continua, a vida continua. E quando a gente desencarna, a gente continua do mesmo jeito que a gente era. Se a gente não acredita em nada, se a gente vive da ilusão materialista, a gente vai continuar do mesmo jeito do lado de lá. Se a gente era apegado ao materialismo, ao ouro, à posse, à riqueza, a gente vai estar do outro lado do mesmo jeito. E até na literatura espírita tem relatos de pessoas assim, que eles ficavam pegando o barro da terra, achando que estava juntando ouro. Mas não era a ilusão deles, a ilusão da posse, a ilusão do poder, a ilusão de ter. E quando a gente desencarna, a gente continua. Se a gente tem uma tendência aqui, a gente continua do mesmo jeito que a gente é. Tanto que gente que não acredita em nada, que não acredita que a vida continua, quando desencarna, a pessoa acha que continua vivo e não consegue distinguir uma coisa da outra. E procura sempre continuar nos mesmos lugares. E aí que o espírito influencia o outro, através do pensamento, através de alguma coisa que ele quer. Ele precisa daquilo, ele precisa do alimento, ele sente fome, ele sente frio, ele sente tudo que sente encarnado, porque a vida dele é aquilo. E a mente, que é o principal formador da nossa realidade. Porque se a gente vive na realidade e acha que a realidade é só isso aqui, que a gente é só um corpo, que a gente é um amontoado de célula que por acaso se juntou, que por acaso
desenvolveu raciocínio, que por acaso tem livre-arbítrio, que por acaso reflete sobre a vida, reflete sobre o universo, aí a gente vai continuar do mesmo jeito. Agora, se a gente fizer uma reflexão em vida sobre o sentido maior da existência, buscar uma compreensão maior, alargar o nosso pensamento, perceber que os pensamentos que vêm até a gente não sempre são nossos, que os pensamentos que vêm até a gente são de outros espíritos, que o pensamento é a força do espírito. O que faz o espírito? O que diferencia o espírito do animal para o do ser humano? O pensamento contínuo, a força criadora do pensamento, da vontade, do sentimento. E na pergunta 461 ele pergunta: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. É nesse ponto que ele explica como que a gente é influenciado a tal ponto de ser o espírito que dirige a gente. Porque quando a gente está na sintonia do mal, da violência, de praticar o mal, quantos espíritos estão nessa sintonia? Quantas pessoas estão pensando a mesma coisa? A gente vive numa sociedade baseada no dinheiro, a gente precisa de dinheiro para tudo. Mas tem gente que não tem coragem de acordar cedo e trabalhar ou não quer fazer isso. A pessoa quer tirar vantagem sobre o outro. Muita gente pensa dessa maneira. E muita gente desencarna nessa situação precária de achar que a vida é isso, tirar vantagem sobre o outro. E quando você busca isso, sua sintonia vai ser essa, e vários pensamentos vão surgir na sua cabeça nesse sentido. É por isso que a gente tem que sempre tentar crescer e evoluir moralmente, para a gente se libertar dessa faixa e entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Porque se a gente, como ele disse, se a gente tiver a intenção de fazer o bem, a gente vai fazer com mais liberdade, vai fazer voluntariamente. Porque se a gente não quiser fazer, e a espiritualidade vier e obrigar a fazer, puxar nossa orelha e falar, não, você vai fazer certo, a gente vai fazer questão de fazer errado. Porque a gente é assim ainda. E não tem por que a gente distinguir um pensamento do outro. Porque dentro da nossa capacidade, dentro da nossa limitação, nesse mundo que a gente está, é uma aprovação que a gente tem que passar ainda. A gente não conseguir distinguir um pensamento nosso de um pensamento do Espírito. Mas aí a gente tem que ver a sintonia que a gente está, para a gente não se deixar levar por isso. É por isso que é bom a gente aprender a refletir, a acalmar a mente através da prece, através da meditação, porque aí a gente vê o pensamento, a gente não se deixa levar por ele. É uma coisa que não é tão fácil de se fazer, porque parar de pensar a gente não consegue, mas parar de se deixar influenciar pelos pensamentos é uma coisa que a gente pode aprender a fazer, e isso melhora o nosso estado de humor, nossa capacidade de raciocinar sobre as coisas da vida, porque sempre que acontece uma coisa, vem um pensamento, a gente se entrega àquilo, o primeiro pensamento que vier, a gente vai se deixar levar, e geralmente, dependendo do estado emocional que a gente tiver, a gente pode acabar fazendo uma coisa que se arrepende. Por isso, e ele pergunta também, é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas vêm do próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-la e dignas de vulgarizá-las. Quer dizer, o conhecimento tá
na espiritualidade. Mas tem que ter alguém aqui que tenha capacidade, que queira sintonizar, queira mudar a realidade, queira enxergar de uma nova maneira, para eles poderem sugerir para a gente. Muitas pessoas que escrevem livros, escrevem música, eles são influenciados. As pessoas, todo mundo é. Principalmente quando a pessoa diz que não acredita em nada. Aí ela fica mais facilmente sendo manipulada. Mas quando a pessoa estuda estuda uma determinada arte, ela desenvolve aquela capacidade nela. Aí ela vai receber uma inspiração da espiritualidade superior para trazer uma obra bonita, para trazer uma mensagem bonita, para trazer uma melodia que encanta, que toca, uma coisa que pode mudar. Agora, quando a pessoa usa a capacidade dela só para fazer coisa vulgar, coisa mundana, coisa só pelo dinheiro, só pela satisfação de passar uma mensagem negativa, ela se liga a esse tipo de espírito. E aí a gente vê o tipo de arte que se vê por aí, o tipo de música que se tem, o tipo de literatura que é muito comum hoje em dia. Literatura vulgar, literatura de baixa vibração, né? Mas se a pessoa tiver estudar, buscar se renovar, buscar entrar numa sintonia boa, ela consegue trazer uma arte mais refinada, uma arte mais espiritualizada, vamos dizer. Porque a música pode ser um veículo para isso, para libertar a nossa alma, ligar a gente com Deus. Mas depende da nossa sintonia. Ela também pode enaltecer o nosso vício, a nossa incapacidade de promover a nossa visão do mundo, fazer a pessoa desacreditar de Deus. Mas a pessoa que usa a inteligência para fazer o próximo desacreditar Deus, através da literatura, da arte, ela tem uma grande responsabilidade. Através da filosofia. Porque aqui a pessoa consegue se manter e viver pela mentira, pela ilusão, pelo materialismo. Mas quando ela desencarna, não. Aí a consciência dela vai cobrar ela e ela vai ver que tudo que ela fez era um engano. Mas a gente sempre tem a oportunidade de buscar a Deus enquanto está vivo. Buscar compreender, buscar se renovar. Porque a gente tem capacidade de refletir sobre cada ato da nossa vida. Uma criança sabe o que é certo e o que é errado. A gente não pode lograr a Deus que tudo é consequência da ação e reação. É certo que as pessoas têm que passar pela provação que elas passam, mas a capacidade do ser humano de sentir a dificuldade, a dor do próximo, é isso que é o sentimento fraterno que Jesus veio ensinar para a gente. A gente vê o sofrimento alheio, a gente não vai tirar a aprovação das costas dele, mas a gente pode pelo menos melhorar, pode pelo menos dar uma palavra de consolo. Mas se a gente se esforçasse e todo mundo buscasse se renovar, a gente melhorava um pouco o ambiente. Porque igual a gente está aqui é um ambiente a gente vem buscar uma renovação, uma palavra de consolo, vem buscar refletir sobre o Evangelho. E aqui o nosso sentimento está voltado para uma coisa que já é diferente, como se estivesse num ambiente, num bar, por exemplo, onde cada um vai lá só para esquecer o que passou e vai lá para beber e jogar a conversa fora. Aqui não, aqui a gente vem buscar dentro da gente uma maneira de encontrar Deus. E isso cria um ambiente onde o pensamento tem uma liberdade maior para se renovar e onde a espiritualidade pode agir e influenciar sobre a gente. Por isso que é bom a gente fazer o Evangelho no lar em casa e sempre fazer prece em casa. É imprescindível, a gente precisa disso para proteger o lar. Mas sozinho em casa a gente não consegue evoluir. Por isso que existe lugares assim como esse, onde a espiritualidade pode agir diretamente sobre a gente. Porque se deixar a gente fazer só o que a gente quer, a gente não vai fazer nada do que precisa.
porque o nosso orgulho ainda é maior do que a nossa força de vontade para superar a dificuldade. E na pergunta 463 ele diz: disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Aqui é quando a gente pensa em uma coisa e vem um pensamento que ele explica também, que geralmente o primeiro pensamento que vem é o nosso e o outro é sugerido. Mas isso depende muito da nossa boa vontade, do nosso impulso, né? Da gente querer ter a força de vontade de se melhorar. Porque não adianta nada a gente vir aqui, pedir para Deus, exigir que Ele faça tudo pela gente e a gente não fazer nada. A gente cruzar os braços e esperar tudo cair do céu. Se fosse assim, que mérito a gente ia ter? Qualquer um podia se tornar uma pessoa sábia, qualquer um podia se tornar uma pessoa de gênio, uma pessoa que pudesse mudar a realidade. Mas Deus, a espiritualidade quer que a gente faça a nossa parte, que a gente se esforce, pelo menos um pouco por dia, que a gente busca refletir, busca se equilibrar. O Espiritismo vem justamente para isso, para esclarecer, através da razão, aquilo que a fé antigamente não podia explicar certos fenômenos. E através da observação que Kardec fez, de uma forma didática, ele conseguiu trazer da fenomenologia daquela época a explicação e a consequência disso. Conseguiu trazer essa filosofia espírita, que tem essa capacidade de renovar, de iluminar o pensamento. E quando a gente busca pelo pensamento compreender, quando a gente vê o fenômeno, a gente entende ele e compreende que não é uma coisa por acaso, que tem uma inteligência por trás daquilo. Quando a gente vê uma mensagem, a gente vê que não é uma coisa à toa, tem um princípio. Quando tudo acontece em sincronicidade no universo, a gente percebe que não pode ser o acaso que criou o universo, não pode ser uma coisa vã, que duas partículas se chocaram por acaso e formou uma harmonia perfeita entre as galáxias, entre a força magnética da gravidade que não permite que um planeta se choque com o outro. E se a gente parar para pensar que a gente não sabe nada e que a nossa arrogância materialista põe a gente num pedestal de ilusão e de vaidade, aí que a gente tem que se voltar para Deus e agradecer por Ele ter trazido uma forma da gente poder refletir de forma consciente sobre isso. Porque se a gente simplesmente continuasse acreditando por acreditar numa explicação que não trouxesse a razão para dentro da fé, a gente ia se chocar entre uma coisa e outra. Sempre ia ter um desequilíbrio, sempre ia ter uma distonia. E na pergunta 464 ele pergunta: como distinguimos se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Aí a resposta da espiritualidade: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Às vezes a gente pensa em alguma coisa e tenta decidir e vem dois pensamentos totalmente contrários um do outro. Como a gente vai saber que é um espírito bom que influenciou a gente? Como a gente vai saber que é um espírito mau? O espírito bom nunca vai dizer para você fazer uma coisa má ou tirar vantagem sobre uma pessoa. Um espírito bem intencionado sempre vai querer dizer para você agir corretamente, agir com equilíbrio.
Aí na 465 ele pergunta: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? A resposta: para que sofrai como eles sofrem. Isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Quando a pessoa vê que não consegue sair daquela situação de desequilíbrio pela própria força, pelo sofrimento, pela dor, porque quando a gente chegar do lado de lá vai ser mais difícil a gente mudar. Por isso que a gente tem que mudar quando a gente está aqui. Por isso que a gente tem que usar essa vida para a gente aprender a vida do Espírito, para a gente aprender a ser menos orgulhoso, ter menos vaidade, aprender a ser mais humilde, ter mais caridade, para quando a gente chegar do outro lado, a gente não vai conseguir mudar assim de uma hora para outra. Vai ser muito mais complicado, porque a gente não vai ter como fugir para o corpo, não vai ter como recomeçar assim do nada. A gente vai estar em sintonia com aquilo que a gente fez. É como se a gente tivesse... Se a gente leva a vida à toa assim, por levar, é como se a gente estivesse numa corredeira. Nosso barco estivesse numa corredeira. E quando a gente morre, é como se a gente caísse numa cachoeira. Não tem como a gente saber o que a gente vai, como a gente vai chegar do outro lado. É por isso que a gente tem que buscar sempre melhorar, estudar, se renovar, para a gente não se deixar levar pela influência dos espíritos maus. Porque eles querem que a gente fique como eles, porque eles não conseguem sair daquele sofrimento. Uns porque não tem força de vontade, ou porque não tem coragem de mudar, mas geralmente é pelo orgulho. E a gente é assim, porque a gente estava assim lá do outro lado. Mas enquanto a gente está aqui agora, a gente tem a oportunidade de refletir, tem a oportunidade de mudar, porque essa é a força que a carne dá para a gente, a vida encarnada, a opção da gente mudar, a opção da gente recomeçar e se renovar, porque o que a gente já fez no passado a gente não pode mudar, todo o erro que a gente já fez, não precisa nem pensar, nem refletir muito, é só você imaginar. Se o mundo está ruim agora, é só imaginar nem precisa muito, 100, 200, 500 anos como era. Se agora tem guerra, imagina antes, que era o tempo todo de guerra, violência, que não tinha direito humano nenhum. Então a gente tem que pensar, enquanto a gente está aqui, refletir bem sobre o sentido da vida. E a influência que o Espírito tem sobre a gente é justamente essa, sobre o nosso pensamento. Eles vão influenciar de qualquer maneira. É igual um rádio. Você que tem que mudar de sintonia. Se você manter sua sintonia baixa, materialismo, vingança, ilusão, vício, você vai estar em sintonia com eles. Porque, como disse Jesus, a porta da perdição é larga e a porta do céu é estreita, porque é difícil, porque a gente tem que confrontar a gente mesmo, a gente tem que confrontar o nosso orgulho, a gente tem que confrontar a nossa vaidade. É por isso que ninguém quer passar pela porta estreita, porque ninguém quer abandonar a ilusão do mundo, a ilusão do poder, a ilusão do dinheiro, a ilusão da riqueza, do prazer, do vício. Ninguém quer mudar isso, ninguém tem coragem de falar para si mesmo que quer mudar de verdade. E mesmo quando a gente tem essa vontade, a gente não consegue mudar de uma hora para outra, porque é difícil. A natureza não vai dar um salto de uma hora para outra. Uma semente não vai virar uma árvore de um dia para o outro. É por isso que a gente tem que ir se educando desde da primeira infância e buscando sempre se equilibrar um pouco de cada vez. Mas quando a gente tem a força, a gente pode acelerar esse processo. A gente pode se renovar através da fé, fortalecido pela razão, fortalecido pela força do pensamento que busca um sentimento mais sublime, um sentimento de amor pelo próximo, um sentimento
de renovação, um sentimento de querer viver num mundo menos injusto, com menos violência, menos guerra, menos dor, menos sofrimento. Quem não quer viver num mundo assim, onde reina a paz, reina a justiça, reina a luz de Deus? A gente quer viver num mundo assim. A gente não tem nem capacidade de imaginar um mundo assim feliz. Nem um mundo de regeneração a gente consegue imaginar ainda, porque a gente ainda está arraigado no mundo de disputa, um mundo de ódio, um mundo de violência, um mundo onde ainda o mal predomina. A gente ainda está muito acostumado a isso. Onde um país quer dominar o outro, onde uma nação acha que pode subjugar a outra pela força, pela violência, para tomar a riqueza dela e manter todo mundo escravo daquele sistema que ela criou. A gente evoluiu bastante tecnologicamente, em termos de ciência, em termos de conhecimento acadêmico. A humanidade deu uma evolução nesse sentido, mas no sentido de evolução moral, o ser humano ainda permanece bastante atrasado, porque ele ainda só quer dar vazão para a ilusão, para o materialismo, para coisas fúteis, para a violência, para o ódio, para a guerra, para a dominação. Imagina a gente acostumado com tudo isso, com toda essa facilidade que a tecnologia nos impõe, e a gente ouvindo da espiritualidade que a gente precisa mudar, que se a gente não mudar a gente vai para o mundo mais atrasado, e a gente fala, não acredito nisso, isso é mentira. E de repente a gente acorda no mundo primitivo, no mundo onde está ainda nas primeiras civilizações, saindo da caverna, morando em aldeia, no mundo inóspito, cheio de lutando pela sobrevivência. Qual vai ser o nosso choque? Mas a gente sabia disso. Quanto tempo a espiritualidade está informando a gente sobre isso? E o que a gente fez para mudar isso? Bem pouco, quase nada. O que a gente fez para mudar alguma coisa dentro da gente? O que a gente fez por merecer, para ter um pouco de paz na consciência? Quando alguém vem e fala uma coisa que a gente não gosta, o nosso primeiro impulso é revidar, é querer brigar, é querer discutir, quando na verdade isso também é uma consequência da gente se deixar levar pelo pensamento. Porque se a gente aprender a observar o pensamento e desenvolver a calma, a serenidade do pensamento através pode chamar do que você quiser, prece, meditação. Se você aprender a acalmar seu pensamento e direcionar ele e não ser escravo dele, você tem uma oportunidade de se equilibrar. Se você conseguir concentrar sua energia criadora do pensamento naquela força do momento, assim, de tudo que acontecer, você não se deixar influenciar totalmente, você se liberta da influência negativa que existe, do choque de pensamento. Porque o mundo está assim por causa disso. Todo mundo pensa em si, todo mundo pensa no individualismo, no materialismo, no egoísmo, na posse, na ilusão, em subjugar o próximo. Ninguém pensa em ajudar sem querer nada em troca. As pessoas só vão ajudar, só vão fazer alguma coisa se isso favorecer elas de alguma maneira. É por isso que é difícil para a gente, quando a gente tenta buscar o caminho do Evangelho, o caminho do Cristo, quando a gente tenta buscar se renovar, porque a gente tem que vencer primeiramente a si mesmo, que é o mais difícil, mas depois, quando a gente começa a dar um passo para frente, se melhorar, aí vem milhões de pensamentos de espírito sofredores que vão testar a gente. E por isso ele pergunta, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos
próprios, a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Se a gente tentar mudar e se melhorar, a gente vai encontrar uma dificuldade. Porque são muitos, como ele disse, a porta do céu é estreita porque é difícil passar. O que ele quer dizer? Que para a gente alcançar a felicidade, o equilíbrio, resumido no que é o céu, a gente tem que fazer um esforço, não só pela gente, mas pelo próximo, para se libertar da influência negativa do mundo. Porque é muito fácil a gente se deixar levar. É muito cômodo a gente se deixar levar. A gente viver de acordo com o que o mundo quer. A gente trabalhar, a gente fazer o nosso lazer, a gente torcer pelo time, brigar com a torcida adversária, a gente discutir, a gente fazer só o que todo mundo faz. Isso é fácil, é mecânico, é automático, é quase como uma coisa que é programada para a gente fazer. Mas quando a gente reflete sobre a força do pensamento e como o pensamento é influenciado e como a gente tem a capacidade de se libertar dessa influência, aí é que muda a nossa realidade. Aí é que a gente desperta para as verdades maiores da vida. Porque se o tempo todo eu sou influenciado, onde está a minha força de vontade para me libertar dessa influência? Onde está minha capacidade de raciocinar pela minha própria força do pensamento? É lógico que para isso a gente tem que se esforçar para merecer o auxílio da espiritualidade superior. Mas se a gente fizer a nossa parte, eles vão auxiliando a gente, eles vão tirando a influência negativa dos espíritos mais atrasados, mais voltados para o mal. A gente vai entrando em sintonia com a espiritualidade superior. Quando a gente olha para dentro da gente e vê que a gente é puro egoísmo, pura vaidade, que a gente só faz as coisas querendo alguma coisa em troca. A gente não ajuda ninguém para ver a pessoa feliz. A gente ajuda quando sabe que ela vai retribuir com alguma coisa, sabe que a gente vai ganhar alguma coisa em troca. É por isso que é difícil para a gente se melhorar. Mas se a gente tiver um pouco de paciência com a gente percebe que o único inimigo que a gente tem é o nosso ego. E quando a gente começa a tentar desenvolver um sentimento diferente, começa a tentar buscar um sentimento mais fraterno, mais humano, parar de pensar em si próprio, pensar no próximo, pensar na pessoa que está na dificuldade maior, uma pessoa que não tem um alimento, uma pessoa que não tem uma casa, uma pessoa que teve sua vida destruída pela guerra, pela violência. A gente para pensar que a gente é feliz, porque a gente tem um teto, a gente tem alimento, a gente tem a capacidade de refletir sobre o que é bom para a gente tem de onde tirar o sustento, a gente tem o nosso alimento, então a gente é feliz e a gente pode compartilhar essa felicidade com as pessoas através da prece. Sim, a gente pode fazer prece pelos que sofrem, a gente pode emanar paz para as pessoas, a gente pode buscar um caminho diferente, mas a gente pode fazer isso mudando o nosso interior, porque quando a gente muda o nosso interior, a gente entra na nossa sintonia diferente e a gente não é mais escravo da ilusão do mundo, porque boa parte das pessoas nasce, vive e nem percebe o que aconteceu, só satisfaz o instinto animal, só usa a inteligência para alimentar o ego, alimentar o orgulho, quando não, a pessoa desenvolve uma inteligência para pisar no próximo, às vezes a pessoa tem vasto conhecimento em determinada área, mas não tem coragem de estender o braço
estender a mão a uma pessoa que está passando por necessidade. Então a gente tem que parar para refletir que a gente precisa desenvolver os dois lados, desenvolver a inteligência e o senso moral de querer ajudar, de querer mudar, porque aí a gente consegue se equilibrar, a gente consegue olhar para dentro da gente e ver tudo que impede da gente alcançar a felicidade, porque a felicidade é um estado de consciência, a felicidade é uma coisa que a gente conquista, porque como Cristo disse, onde tiver o seu coração vai estar seu tesouro. Se o seu coração, aquilo que você valoriza, aquilo que você ama for o dinheiro, aquilo que você ama for a posse, for a riqueza, sua vida vai estar limitada a isso. Agora, se você buscar um sentimento de amor fraternal e buscar entender que é possível a gente melhorar a partir da nossa força de vontade, a gente supera grande parte da dificuldade do mundo. A gente reflete sobre cada coisa de uma maneira mais tranquila, mais serena. A gente não tem aquela ansiedade, aquele medo, aquela ganância, aquela arrogância. A gente é mais tranquilo, mais sereno, quando a gente aprende que aqui é só um estágio, é só um aprendizado para a vida maior. E se a gente usar esse tempo que a gente está aqui para aprender a vida verdadeira do Espírito, que começa e é provado quando o corpo carnal vai para baixo da terra, aí a gente vai ter compreendido o princípio da evolução do Espírito, porque também não vai ser de uma hora para outra. A gente vai ter que vir muitas vezes, refletir muitas vezes, sofrer, aprender, passar por dificuldade, para merecer um pouco de paz, porque a nossa consciência é pesada pelos nossos erros, mas não é pesada porque Deus cobra da gente, não. É porque a gente sabe que errou. A gente sabe lá no fundo que a gente era cruel, que a gente era mesquinho, que a gente matava as pessoas por prazer, que a gente destruía as pessoas por prazer. É por isso que a nossa consciência é pesada e a gente ainda está preso no chão. Nosso espírito é denso, é pesado ainda, porque a gente está nessa vibração, e todo mundo nesse órbito está mais ou menos nessa vibração, mas essa época agora que o Espiritismo veio é justamente para isso, para a gente poder refletir, e através da consciência, do pouco de inteligência que a gente desenvolveu, a gente conseguir refletir sobre esse ponto, conseguir se libertar da nossa própria incapacidade e buscar compreender um sentido maior para a vida e agir de acordo com aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Ser mais brando, ser mais pacífico, ser mais humilde, buscar ajudar, amar o próximo, auxiliar, amar os nossos inimigos. A gente tem que aprender só isso, só esse pouquinho de coisa que ele veio falar para a gente. Mas se a gente tiver força de vontade e der o primeiro passo, e insistir, a gente vai ter apoio da espiritualidade, a gente não vai estar jogado, a gente vai ter alguém olhando por nós. E por isso é sempre bom começar, e sempre é momento de começar. E hoje é o melhor momento que a gente tem para refletir sobre esse ponto e buscar tentar se melhorar a cada dia. No processo lento, há uns poucos milênios a gente consegue chegar lá, mas a gente tem que ter força de vontade e buscar sempre e refletir sempre e não desistir nunca, porque a espiritualidade ajuda aquele que busca e Deus auxilia aquele que tem força de vontade para se renovar. E é mais ou menos, resumidamente, era quase isso aí que eu queria falar. Mas se deixasse eu ia ficar falando muito, então vamos encerrar por aqui, né? E vamos nesse momento, levar o pensamento em prece, agradecendo a Deus por esse dia abençoado, por essa noite maravilhosa,
em que a luz do seu amor reflete em nossos corações a paz que a gente procura através da prece, através da renovação do sentimento, através da busca por um momento de serenidade, um momento de busca interior e conexão com a espiritualidade superior. Agradecemos, Mestre Jesus, por nos guiar, nos orientar, nos fortalecer em cada momento da nossa vida, em cada segundo da nossa existência. Por mais que a gente dê abertura para pensamentos e sentimentos inferiores, mesmo que a gente erre, dê um passo para frente e 2 para trás, a certeza de que está conosco nos fortalece e nos ajuda a passar pela dificuldade, porque a gente sabe que nenhum sofrimento é eterno, que nenhuma dor vai perdurar para sempre. Por isso a gente pede, nesse momento, Mestre, que nos envolva, nos proteja e nos fortaleça, que todos possamos voltar aos nossos lares fortalecidos e renovados, que a gente possa refletir sobre as verdades do Evangelho de forma concisa, clara, consciente e buscar se renovar a cada dia, que a gente possa aprender a desenvolver um sentimento fraterno e possa aprender a vibrar paz pelos nossos irmãos que sofrem. E nesse momento, que a gente possa fazer uma vibração sincera a todo o nosso lar planetário, a todo esse momento de dificuldade que a gente vive, momentos de guerra, momentos de dificuldade, momentos de provações coletivas, onde as dores aumentam de forma exponencial. Pedimos, Mestre, que dê serenidade, paz e tranquilidade a todos nós, e que os irmãos que passam pelas provações maiores possam ser amparados nesse momento, que a sua luz possa levar paz às zonas de conflito, às zonas de guerra, às zonas de dificuldade, as pessoas sem lar, as pessoas sem o teto, sem alimento, passando por provações, as pessoas nos hospitais, as pessoas que estão privadas da liberdade, encarceradas, em todos os locais de dificuldade, as pessoas, aos nossos irmãos desencarnados, que não conseguiram compreender o sentido, não conseguiram refletir nos seus ensinamentos e se perderam. Permita que eles possam receber a sua paz e a sua luz, e permita que não nos percamos dentro de nós mesmos, não venhamos a sofrer pela nossa própria falta de vontade de melhorar a nossa condição. Que o seu amor possa nos envolver, Mestre, e que possamos ter uma noite abençoada e renovada e uma semana cheia de paz e de luz. Que o seu amor nos una, nos guie, nos fortaleça, hoje e sempre. E nesse momento, encerrando com a prece que nos ensinaste, que essa prece possa ser direcionada a todos que passam pelas dificuldades maiores e todos possamos ter oportunidade de refletir e buscar auxiliar. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, bom regresso aos lares, que Jesus possa nos iluminar e acompanhar sempre. Que assim seja.